Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu hoje vim aqui com um conteúdo que é bem específico para enfermagem, então se você que está aí do outro lado é enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem ou até mesmo estudante de graduação de enfermagem, fica ligadinho nesse vídeo que é super importante e pertinente para o nosso dia a dia profissional. O que é que eu quero falar com vocês hoje? Sobre o processo de enfermagem, sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a importância deles na nossa atuação profissional. Então, o que seria esse processo de enfermagem? O processo de enfermagem é um instrumento metodológico de implementação da sistematização da assistência de enfermagem. Então, assim, ele é regulamentado pela Resolução 358 de 2009 do COFEN, e essa resolução ela dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e a realização do processo de enfermagem, que vocês vão ver sempre a sigla PE, com relação ao processo de enfermagem. Então, o que seria, o que traz essa resolução para a gente poder entender como se dá esse processo. Ela nos traz que o processo de enfermagem ele deve ser realizado em toda instituição em que ocorra o cuidado profissional de enfermagem, seja ela uma instituição pública ou uma instituição privada. Então, quando vocês pensam em hospitais, unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, domicílios, escolas, associações, creches, onde quer que ocorra, possa ocorrer o cuidado de enfermagem, o processo de enfermagem ele tem que estar presente. Então, como é realizado esse processo no dia a dia? Ele é dividido em etapas. Nós temos 5 etapas para a realização completa do processo de enfermagem. Então, eu vou trazer aqui para vocês, explicando cada uma delas. A primeira etapa delas é a coleta de dados. E como é que isso ocorre? Ela é realizada através da associação de uma anamnese, que se dá através de uma entrevista, seja de um paciente, do indivíduo, da sua família ou grupo ou coletividade, aliada ao exame físico. Então, como é que pode ser realizada? Na entrevista, a gente vai questionar esse paciente sobre a situação dele. Tanto a situação da doença atual, da queixa atual que ele está nos trazendo, como a sua história, o seu histórico de saúde pregresso e individual e familiar, que a gente sabe que os históricos familiares também repercutem muito na saúde do indivíduo. Então, tudo que ele tem de história familiar pregressa do processo de saúde e doença é importante questionar. A gente tem que saber também das condições de vida, condições de acesso a bens e serviços, para que você entenda o contexto desse paciente. Quando a gente termina a entrevista, que é essa anamnese, a gente vai para a etapa do exame físico, essas duas fases que compõem a primeira etapa, que é a coleta de dados. Então, no exame físico, a gente vai utilizar das nossas técnicas propedêuticas, que é a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. E aí, essas técnicas devem envolver todos os sistemas do paciente. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem. E como é que a gente formula esses diagnósticos de enfermagem? De acordo com todos os dados obtidos na primeira etapa, que é a coleta de dados, você vai avaliar, analisar, agrupar esses dados para poder realizar o diagnóstico de enfermagem. Então, para realizar o diagnóstico de enfermagem, a gente tem protocolos, nós dispomos de protocolos internacionalmente reconhecidos. Um deles é o NANDA, que ele é norte-americano, é da Associação Norte-Americana de Diagnósticos de Enfermagem. E outro dele, que cabe ressaltar, é a CIP. A CIP ela é a Classificação Internacional da Prática de Enfermagem. Então, esses dois protocolos, a gente encontra vários diagnósticos de enfermagem internacionalmente aceitos e padronizados. Vale ressaltar aqui que esses protocolos não são únicos, tem vários outros no mundo todo, mas esses dois são os mais utilizados aqui no Brasil, tá? A terceira etapa desse processo consiste no planejamento de enfermagem. Como é que eu vou planejar? O que é que eu vou planejar? De acordo com os dados que eu obtive, eu fiz a coleta de dados e aí, de acordo com a coleta de dados, eu fiz os diagnósticos e perante esses diagnósticos, eu vou planejar a minha assistência. O planejamento de enfermagem é onde a gente vai traçar as metas que nós queremos alcançar para a assistência desse paciente.
seja a curto, médio ou longo prazos. A gente vai traçar metas tanto para prevenção como para tratamento ou até estabilização do quadro que a gente avaliou e diagnosticou. Então, vocês sempre têm que ter em mente que não é uma coisa só para agora, a curto, médio e longo prazo, e pode ser tanto para prevenção, tratamento ou estabilização. A quarta etapa desse processo é a implementação. Tudo que eu planejei na terceira etapa, eu vou agora implementar. É aquele chamado botar a mão na massa mesmo. Então, tudo que eu disse de intervenção que eu precisaria fazer, eu vou nessa etapa colocar em prática. E a última etapa do processo, e não menos importante, é a avaliação. Gente, a avaliação ela tem que ser constante durante todo o processo. Na avaliação, nessa etapa de avaliação, você vai conseguir verificar se tudo que você planejou para aquela assistência e você implementou, surtiu algum resultado no seu paciente. Então, o meu planejamento e a minha intervenção surtiram um efeito positivo, eu alcancei o resultado que eu planejei, ou eu preciso reavaliar, eu preciso fazer adaptações no meu planejamento e nas minhas intervenções para poder alcançar os resultados que eu desejo. Então, é muito importante que vocês sempre realizem a avaliação de forma criteriosa, de forma bastante cuidadosa, para estar atento e perceber se foi pertinente. E se não foi, verificar novamente as etapas e fazer novamente esse processo para conseguir os resultados que a gente tanto deseja na assistência à saúde do nosso paciente. Então, se você é enfermeiro, é importante você estar bem atento, porque de acordo com a nossa lei do exercício profissional, a lei 7498 de 86, ela diz que ao enfermeiro incumbe a liderança do processo de enfermagem, a liderança na execução e na avaliação desse processo, cabendo privativamente as etapas de diagnóstico e prescrição das ações de enfermagem. Então, todas as outras etapas, elas podem ser delegadas, mas a prescrição, o diagnóstico de enfermagem e a prescrição de enfermagem é exclusiva do enfermeiro. Saibam que o técnico e o auxiliar de enfermagem, eles vão participar do processo de enfermagem nas etapas que lhes couber, sempre sob a supervisão do enfermeiro, tá? Fiquem ligadinhos, não esqueçam disso. Como é que a gente registra esse processo de enfermagem? Porque durante toda a nossa assistência, a gente precisa registrar tudo que foi feito com o paciente. Então, o processo de enfermagem também tem que ter o seu registro ali presente. Então, quando vocês forem registrar todo esse cuidado com o paciente, essa implementação do processo de enfermagem, vocês vão precisar colocar, pelo menos, um resumo dos dados que foram coletados, os diagnósticos que vocês elaboraram nesse processo, as ações ou intervenções de enfermagem que foram realizadas e os resultados que foram alcançados diante de todo esse contexto. Então, e aí? Gostaram do conteúdo? Foi útil para vocês? Se vocês gostaram, não esquece de dar o like aqui embaixo, tá bom? Fiquem ligadinhos no canal, se ainda não é inscrito, se inscrevam, ative o sininho para que sempre que eu traga novos conteúdos vocês sejam avisados e compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês acham que precisa dessa informação, para que a gente consiga fazer uma enfermagem empoderada e consciente do seu papel na assistência ao nosso paciente. Tá bom, gente? Um beijo, fiquem todos com Deus, até a próxima. Tchau, tchau!